vida que eu vivo aqui, eu vivo crendo em Jesus. É o Cristo vivo, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Na força do seu corpo e do seu sangue, eu posso sentir seu agir. Meu coração exulta de amor, porque eu sei que Ele vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Ele foi preparar para mim um lugar na presença preciosa do Pai. A minha alma selou com o Espírito Santo de amor, de amor. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. Uma boa noite a você que nos acompanha pelas ondas da FM 104.9, Anunciação FM, a frequência da paz. Uma boa noite a você sintonizado através da internet, a você sintonizado pelo site da rádio, a você sintonizado ao vivo pelo live stream. Forte abraço para você. Eu sou Carlinhos e junto com você estaremos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aqui através do programa até às 10 horas da noite. Mas em união com a Trindade Santa nós permanecemos constantemente. Já no início desse programa, eu queria transmitir um grande abraço para você aqui de Santa Bárbara do Oeste. Meu irmão Cláudio acabou de ligou agora há instantes aqui. Cláudio, que é aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste, passou por uma cirurgia aí há uma semana, uma semana, né, Cláudio, que você comentou comigo, uma semana atrás. Passou por uma cirurgia na coluna cervical, né, se eu não me engano. Me perdoa se não for isso, eu lembro que você comentou comigo, né, pedindo oração. Mas ele ligou agora há pouco, comentando, falando um pouquinho sobre a cirurgia, que levou em torno aí de 7 horas, mas que graças a Deus e as orações que a gente apresentou diante do Senhor, foi tudo bem. Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado pela sintonia, obrigado ao Senhor pelo dom da sua vida, gratidão do nosso coração por toda a sua família. E a você aqui de Santa Bárbara, nessa noite eu queria respeitosamente, mas com muito carinho, te desejar um grande abraço. Você que nos ouve aqui em Santa Bárbara, eu sei, eu tenho plena certeza disso, que muitas são as pessoas que são agraciadas com a Rádio Anunciação, que é um grande veículo de evangelização aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste.
Você que nos ouve em outras cidades próximas aqui, Americana e tantas outras cidades aqui por perto, você que nos ouve em todo o estado de São Paulo, você que nos ouve em outros estados, eu costumo todos os dias saudar você, porque é isso, nós estamos aqui para de fato viver pela fé, porque a palavra diz, o justo viverá pela fé, e nós, quando paramos no momento do nosso dia a dia, quando nós paramos na correria do dia a dia para ouvir a voz do Senhor que fala através da sua palavra, é certeza de que nós estamos vivendo pela fé. Queridos, nessa noite nós vamos dar continuidade ao tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Na realidade, isso vai levar aí por volta de mais umas 2 semanas, eu creio, né? Mas que assim seja. O Cláudio até comentava aqui agora há pouco, falando sobre aí a abertura do horizonte, né, do conhecimento de fato do projeto e do mistério de salvação que envolve a pessoa de Maria Santíssima e que muitas vezes nós católicos desconhecemos. Então, que seja assim a vontade do Senhor. Para iniciarmos, nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nessa noite abrir os ouvidos da nossa alma, abrir os horizontes do nosso ser, nos dar entendimento, sabedoria e nos capacitar, acima de tudo, com a sua unção e com o seu poder. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, os nossos corações enchei de amor com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele, prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, a nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. O nosso inimigo repeli, e se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E ao teu santo e imaculado coração, nessa hora, entregamos a nossa vida, entregamos e consagramos esse programa, esse momento em que nós estamos unidos na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ó minha Senhora e minha Mãe, nós vamos rezar assim: ó Nossa Senhora e nossa Mãe, né? Nós nos oferecemos inteiramente toda a vós, e em prova da nossa devoção para convosco, nós nos consagramos nessa noite, consagramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração e inteiramente todo o nosso ser. E porque assim somos vós, ó incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como filhos e propriedade vossa. Amém. Há uma oração que eu trago no meu coração e eu gosto muito, é uma oração simples e profunda que diz: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, mas livrai-nos de todos os males temporais e espirituais, ó Virgem bendita e gloriosa. Amém. Em união com os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael e com o nosso anjo da guarda, nós rezamos nessa hora: Anjo de Deus, que sois minha guarda e a quem fui confiado por celestial piedade, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Mais uma vez: Anjo de Deus, que sois minha guarda e a quem fui confiado por celestial piedade, iluminai-me, regei-me, guardai-me e governai-me. Amém. Pela terceira vez: Anjo de Deus, que sois minha guarda, a quem fui confiado por celestial piedade, iluminai-me, regei-me, guardai-me e governai-me. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, o seu castíssimo esposo, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face todos os que vos odeiam e vos perseguem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós selarmos com chave de ouro: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso escudo contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós,
príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos imundos e malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Queridos, então mergulhemos mais uma vez dentro do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Mãe de Deus. Para a gente fazer aqui um momento só de esclarecimento, você de repente sintonizou a rádio agora, gostou e resolveu ouvir o programa. O programa da Rádio Anunciação, o programa Fonte de Avivamento, é um programa que interage através da pregação da palavra em momentos de oração. Mas, dia 8 de dezembro próximo agora, é o dia em que a Igreja Una Santa, Católica Apostólica Romana, celebra a Imaculada Conceição. E dentro dessa data comemorativa, dentro dessa festa da Imaculada Conceição, nós, ou aqueles que se sentem chamados, se consagram a Jesus por meio de Maria, através do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que é um livro escrito por São Luís Maria de Montfort. E como funciona? Nós estamos trabalhando o estudo desse tratado e preparando a você que está em sintonia, preparando aqueles que estão em sintonia, que estão acompanhando. E para lembrar você, os irmãos que frequentemente ouvem o programa, eles estão sendo lançados no YouTube. Lá no final, mais para o fim do programa, eu vou falar sobre os vídeos que estão armazenados lá no YouTube. Então, para que você entenda, o Tratado da Verdadeira Devoção é um livro escrito por um santo da nossa igreja, doutor mariano, chamado São Luís Maria Montfort, que explica essa realidade, ser consagrado a Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. Nós começamos o programa desde a segunda-feira dessa semana falando sobre esse assunto e vamos até a conclusão desse tratado. Para finalizar, se você sentir no coração a vontade de se consagrar, existem 30 dias, os 30 dias que antecedem o dia 8 de dezembro ou qualquer outra data. Lembrando, tá? Para se fazer a consagração não é necessário que seja somente no dia 8 de dezembro. Qualquer data festiva em relação a Nossa Senhora, qualquer celebração de um título, dizer qualquer, talvez seja assim um pouco estranho, né? Mas todas as datas festivas em que se celebra um título da Bem-aventurada Virgem Maria é data propícia para essa consagração. Os dias mais fortes no ano são dia 25 de março, que é o dia da Anunciação, o dia em que o anjo Gabriel, o dia que a igreja celebra o anúncio de Deus através do arcanjo Gabriel, dizendo a ela que ela seria a mãe do Salvador, dizendo a Maria Santíssima. A segunda data também é favorável, dia 31 de maio, dia da Anunciação de Nossa Senhora, visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. E a terceira data também muito chamativa é dia 8 de dezembro. Mas existem tantas outras datas que se celebra um título da Virgem Maria, dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida, dia de Nossa Senhora do Carmo, dia de Nossa Senhora das Graças, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, dia de Nossa Senhora de Fátima. Todos os títulos são em que a igreja celebra, no dia em que a igreja celebra um título, é favorável para essa consagração. Como é que eu posso fazer a consagração? É necessário, tá? Vou deixar isso bem claro aqui, eu tenho falado isso todos os dias. É necessário que se leia o tratado, ele custa baratinho, em média de R$24. Você pode adquirir um tratado em qualquer livraria católica, ou na maior parte das livrarias católicas você encontra. Ou fazer download pela internet, o download é gratuito, tá? Como eu posso me consagrar? Eu leio o tratado, eu preciso ler o tratado, entendê-lo, participar das formações aqui pela rádio ou por qualquer outro site que você achar conveniente. Fique à vontade, não é necessário se prender à rádio, muito pelo contrário, nós estamos aqui fazendo uso da rádio para fortalecer esse trabalho, mas já são muitas pessoas que divulgam, inclusive Padre Paulo Ricardo divulga, Professor Felipe Aquino, são muitos, né? Graças a Deus que são muitos. Padre Rodrigo Maria, fundador da Arca de Aliança, da Arca da Aliança, é um dos grandes divulgadores desse tratado e dessa consagração. Então, como eu posso fazer? Acompanha, leia o tratado, tire as suas dúvidas através das formações e agora, a partir do dia 8 de novembro, é necessário que se inicie os 30 dias de exercícios espirituais.
Como é que eu consigo os exercícios espirituais? Você pode entrar no meu Facebook aí, Carlinhos Pregador, deixa seu e-mail lá no inbox e eu mando para você um arquivo em PDF com os exercícios, ou procure na internet se for o caso, né? Você digita lá exercícios espirituais para total consagração a Jesus por meio de Maria. Pode fazer o download também dos exercícios. Como funciona? É um evangelho designado para cada um desses 30 dias que antecedem a consagração e um tema proposto para cada dia. Por exemplo, o primeiro dia, Maria nos chama à santidade em Jesus. Aí vai haver ali uma explicação sobre o assunto, depois a leitura do Evangelho, e você, de preferência, se puder fazer pela manhã, para que o Espírito Santo trabalhe aquela realidade no teu coração ao longo do dia inteiro, o Evangelho e o tema proposto para aquele dia. Por isso é que é chamado de exercícios, né? São exercícios diários que antecedem os 30 dias da consagração. Portanto, se você pretende fazer a consagração dia 8 de dezembro, é necessário que os exercícios comecem agora dia 8 de novembro, tá? Lembrando, se você quiser, acesse pelo Facebook Carlinhos Pregador, deixa teu e-mail no inbox, lá na mensagem, não deixa no corpo do Facebook, porque é complicado, né? Acho que não precisa nem falar. São pessoas de fé e de caráter que têm acesso ao Facebook, mas eu prefiro que você deixe lá no inbox. Deixa teu e-mail lá, vai chegar a mensagem, eu mando para você o arquivo em PDF com os exercícios espirituais, ok? Chegando os exercícios, lendo o tratado, entendendo a realidade, como é que eu faço a consagração? De preferência, querido, que você busque o sacramento da confissão, tá? Uma coisa que precisa ficar claro, não podemos fazer a consagração vivendo em estado de pecado, tá? Principalmente vivendo em estado de pecado grave. Essa consagração não é que não pode, é porque é algo muito sério e preciso, e vai envolver sacramento de confissão, vai envolver vida de comunhão diária. Então é necessário que se entenda isso, tá? Você não está isento de fazer a consagração. Eu já estou para falar isso aqui faz dias e acabo esquecendo. E também não é acepção de pessoas, ok? Mas é algo que nos chama a essa realidade de vida sacramental. Sacramento da confissão, no máximo 2 dias antes da consagração, ok? Se você puder, por exemplo, vou me consagrar no dia 8, no dia 6 ou dia 7, busque o sacramento da confissão, lave a alma no sangue do Cordeiro, confesse os pecados, para que no dia da consagração você esteja preparado, você comungue do corpo e do sangue de Jesus no sacrifício da missa. E se houver oportunidade, que você converse com o sacerdote para ele selar com a bênção sacerdotal a tua consagração. Como é que funciona? Eu comungo, eu participo da missa. Na realidade eu não participo, né? Eu vou à missa, eu congrego e comungo. Eu congrego com os irmãos, comungo da palavra e do corpo e do sangue do Senhor. Até que participar, até que é um termo aceitável, né? Eu até abro aspas para te falar isso. Tem muita gente que fala, eu vou assistir a missa. Não, a missa não se assiste. A missa é um local onde eu participo, onde eu congrego com os irmãos. Congregar é estar em união. Isso quer dizer congregar. Eu congrego com os irmãos e me alimento da palavra e do corpo e do sangue do Senhor. Nisso, basicamente, ou melhor dizendo, né, é que se consiste a missa. Resumidamente, não basicamente, resumidamente, é nisso que se consiste a missa. Eu falo assim com muito cuidado, queridos, porque a gente pode ter sacerdotes ouvindo o programa, a gente pode ter pessoas que têm conhecimento aprofundado e a gente busca essa comunhão, de estar em comunhão e falar a mesma língua, de não banalizar os tesouros da igreja. Então por isso que eu procuro ter bastante cuidado quando eu vou falar sobre tanto a realidade mística, mas também como a realidade litúrgica da nossa igreja. Então, se você tiver oportunidade no dia da consagração, conversa com o teu sacerdote da tua paróquia, mostra, explica, até de preferência, se houver possibilidade de conversar antes, leve o tratado, mostre para ele, padre, olha, é isso, o tratado, eu fiz a formação, ele fala sobre a consagração a Jesus por meio de Maria. Tem muitos sacerdotes que não conhecem, é uma pena, mas existem muitos que não conhecem o tratado. Então leva, explica, se houver a possibilidade,
padre, o senhor poderia me dar a bênção sacerdotal após o término da missa? Eu tenho certeza que se você explicar, se você conversar, explicar para ele do que se trata. E aí como é que eu faço? Eu participo, né, da missa, comungo do corpo e do sangue do Senhor. No final da missa eu faço a recitação da fórmula que se encontra no final do tratado. Eu vou ler a fórmula, né? Com o meu próprio nome, Carlos Eduardo dos Santos, me consagro a Jesus através do Imaculado Coração de Maria, renunciando ao pecado, renunciando a Satanás, o autor e o princípio de todo pecado, assumindo as promessas do meu batismo, e aí por aí vai. A fórmula de consagração, ela consiste dentro dessa dimensão. Terminando, o padre, com as mãos e com a unção sacerdotal que ele recebeu, ele lhe abençoa, lhe dando a bênção sacerdotal e selando essa consagração a Jesus por meio de Maria. Mas eu termino aqui dizendo para você, por favor, não se consagre sem conhecer o que você está fazendo. Eu te peço de coração, te peço em nome de Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria. Se não tiver claro para você, se você achar que não está claro para você, por favor, não se consagre, porque é algo muito sério. Essa é a realidade. Não é que é algo muito alto, é uma santidade muito alta, eu não consigo alcançar. Não é isso. A santidade é para todos, e a santidade é degrau por degrau, queridos, que nós subimos. E é justamente por isso que o Senhor, o Espírito Santo, sopra sobre a igreja essa consagração, porque ela vai nos chamar a buscar a santidade de degrau por degrau. E isso nós podemos perceber nitidamente a presença de Deus, porque o Senhor trabalha sempre gradativo. O Senhor é gradativo, o operar de Deus é gradativo na nossa vida. Satanás, que é o contrário, ele vem e faz um estardalhaço, com ele é tudo muito rápido, ele vem, destrói, acaba com tudo e vira as costas e vai embora. O Senhor não, o Senhor é amor, e tudo que é feito com o Senhor e na presença do Senhor é o tempo que vai moldando, é gradativo, é degrau por degrau. É assim o operar, a pedagogia do operar de Deus na nossa vida. Então procure conhecer de fato, assuma esse compromisso, porque você vai ver ao longo da formação que é algo muito sério, e nós precisamos ter os pés no chão para de fato assumir essa consagração. Amém? Nós paramos ontem no parágrafo 26, eu vou retomar aqui agora então, onde diz o seguinte: São Luís Maria Montfort foi quem escreveu o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. São Luís argumenta dizendo que poderiam ser citados e provados pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, o que está sendo revelado aqui até agora, dentro desse tratado. Porém, ele vai dizer, os pobres de espírito, como Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque herdarão o reino dos céus. Então ele vai dizer, porém, os pobres e simples trazem maior fé do que os sábios desse mundo, e creem com mais simplicidade. Então, São Luís se contenta em aplicar a verdade. O que ele está dizendo aqui? Ele como um doutor, e antes de ser canonizado e ser outorgado pela Santa Igreja como doutor, é nítido para nós que a espiritualidade e a vida mística desse homem foi tamanha pelos escritos dele. Então o que ele diz aqui? Eu poderia argumentar com muitas outras razões, embasado, alicerçado na poderosa palavra de Deus, eu poderia fazer muitas outras argumentações, mas ele vai dizer, para os pobres de espírito como eu e como você, é mais fácil, os pobres de espírito trazem mais fé do que os sábios desse mundo, e vivem e creem com mais simplicidade. Portanto, ele se contenta em aplicar a verdade. E aqui eu faço uso lá de João 8,32. Jesus deixou isso bem claro para nós, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois ele vai falar lá no versículo 36, né? Permanecereis no Filho e o Filho vos libertará. Parágrafo 27. A graça aperfeiçoa a natureza. Isso aqui é tremendo, querido. Escute bem isso. A graça aperfeiçoa a natureza. Nós falávamos sobre isso ontem. E a glória aperfeiçoa a graça. O que o tratado está dizendo para nós? A graça derramada pelo Senhor através do seu Espírito em nós vem aperfeiçoar a nossa natureza
corrompida pelo pecado. Nós precisamos da graça, por isso que ninguém se salva sem Jesus Cristo. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você, vou abrir um parênteses bem rápido aqui para falar para você. Qual a diferença da doutrina protestante para a doutrina católica? Eles odeiam falar em santos, eles não suportam que se fale em santos. Santo Antônio, São Francisco, eles não suportam. Por quê? Porque para eles o que vale é a fé. Serão salvos pela fé no Filho de Deus, e não pela graça que foi aceita de livre e espontânea vontade, para que os pecados fossem redimidos em vida. Basicamente, a doutrina protestante ela é voltada nesse sentido, e por isso que quando você fala de um santo, quando eles não blasfemam, eles dão risada, brincando com aquela realidade, sabe? Aquela risada, aquele ironismo, dizendo, não, isso não, imagina, santo é só Jesus, não tem essa história de santo, só tem um santo, é Jesus. E eles não conseguem admitir essa realidade, de que é a graça de Deus que aperfeiçoa a natureza. É a graça derramada por Deus que aperfeiçoa a natureza. Só que detalhe, o livre-arbítrio é o único fator que pode impedir a graça de Deus de agir na vida do ser humano. A graça é derramada para todos, mas o livre-arbítrio e a aceitação é que é o fator principal, para que nós de fato sejamos santos e santas ou não. Se eu aceito de livre e espontânea vontade todos os sofrimentos que vêm sobre a minha vida, aceitando como graça de Deus o sofrimento, porque o sofrimento é a ferramenta principal que o Senhor usa para tirar dos nossos corações as escórias, as sujeiras, as podridões, as imundícies, para tirar de nós o orgulho, a soberba, para tirar de nós tudo aquilo que impede a santidade de acontecer. O Senhor usa a ferramenta do sofrimento para polir, para moldar, para lapidar o nosso coração. Ele usa a ferramenta do sofrimento. E aí é onde está o grande mistério. A graça nos socorre, porque se nós não formos socorridos pela graça, nós não suportamos as provações e os sofrimentos. A graça do Senhor é que nos socorre, através do Espírito Santo que habita em mim e em você. E para os protestantes, eles dizem que não, basta a fé no sangue de Jesus. Mesmo que eu tenha um caminhão de pecados e não tenha deixado Deus me moldar e me podar enquanto eu estava vivo, não. Mas porque eu tive fé no sangue do Cordeiro, porque eu tive fé no Cordeiro, porque eu tive fé no Filho de Deus, porque eu tive fé na palavra, eu estou salvo. Esse é um grande equívoco da parte dos nossos irmãos que vivem separados. E no entanto, muitas vezes é por isso que a gente vê algumas coisas berrantes, algumas aberrações aí para fora. Claro que não é só nas denominações evangélicas, né? Em outros lugares também, mas principalmente dentro dessa realidade. Porque vai se criando uma mentalidade e uma cultura diabólica, dizendo, não, basta que você creia no Cordeiro, basta que a sua fé esteja voltada no Cordeiro e no sangue do Cordeiro, é na palavra que o Senhor vai perdoar você. Ela vai ser lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Tá, mas e as penas temporais do pecado? Os sacramentos que foram ausentes na vida dessas pessoas, que não confessaram, que não comungaram, que não tiveram Maria Santíssima como intercessora e como aquela que gera o caráter espiritual de Jesus em nós, como é que fica? Então é essa grande diferença, e nós precisamos ter isso bem guardado dentro do nosso coração. A graça socorre a natureza, mas o livre-arbítrio é o fator principal, que permite ou não o operar da graça de Deus em nós, o operar da graça de Deus na nossa natureza corrompida pelo pecado. Então, parágrafo 27, eu vou voltar aqui porque eu abri um leque aí. A graça aperfeiçoa a natureza, a graça do Senhor aperfeiçoa a nossa natureza corrompida, porém a glória aperfeiçoa a graça. Ou seja, o dia em que se nós durante a vida deixarmos-nos moldar pelo Senhor, que nos socorre pela graça, e Ele nos achar dignos de estar com Ele na eternidade, Ele derrama sobre nós a glória, Ele nos glorifica. É como São Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15, o incorruptível, ou melhor dizendo, o que era corruptível agora se torna incorrupto, corruptível por conta do pecado, porque é o pecado que corrompe o nosso ser espiritual. E uma vez glorificado pelo Senhor, a corrupção já não mais exerce poder sobre a minha e sobre a sua vida. Então, a graça aperfeiçoa a natureza, porém, a glória dos céus, a glória do Senhor aperfeiçoa a graça. E nos céus é isso que está prometido para mim e para você. É certo que Jesus continua a ser no céu
filho de Maria, como foi na terra. Maria está infinitamente abaixo do seu filho, que é Deus, e portanto não lhe dá ordens como uma mãe terrestre dá ao seu filho. Mas você vai entender ao longo do tratado que ela não dá ordens, mas todos os pedidos que ela faz são inegáveis, porque não existe amor próprio no coração da Virgem Maria, e ela ama como Deus ama, e todos os pedidos então são inegáveis. E mais para frente isso vai ficar mais claro para mim e para você. Maria, porque está transformada em Deus pela graça e pela glória, é o que nós falávamos agora há pouco. Ela está transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma todos os santos. Ou seja, ela não pode, não quer e não faz a menor coisa ao contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Se ela está agora glorificada, e ela está glorificada, e a glória de Deus transforma todos os santos, que leva toda a pátria celeste a não querer e não fazer a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Abra aqui um pequeno parênteses para dizer para você por que o homem se comporta contra a vontade de Deus. As blasfêmias que a gente está vendo. Ontem eu vi um vídeo na internet, e assim, a gente ouve falar de algumas aberrações, mas é diferente quando você vê mais de perto, né? Uma parada gay aonde os homossexuais fazem sexo na praça. Meu irmão, você já imaginou que é uma parada gay no meio de uma avenida principal de uma das maiores capitais do nosso país, como Rio de Janeiro e como São Paulo, aonde dois homens fazem sexo a noite inteira? Dois, assim, estou dizendo dois, mas quantos milhares de dois que se unem ali naquela hora e fazem sexo no meio da rua, no meio ali, na frente de todo mundo. E foi gravado um vídeo, e até esse vídeo está no meu Facebook. A quantidade de preservativos naquele lugar, a quantidade de droga que eles consomem, de preservativo, de droga, é isso. Por que o homem hoje comete essas aberrações contra Deus? Primeiro, porque não quer deixar que a graça o socorra da sua corrupção, do pecado que o corrompe. Não bloqueia o livre-arbítrio, bloqueia a graça de Deus, bloqueia o socorro que vem do alto. O homem não quer. Segundo, se não se bloqueia pelo livre-arbítrio que a graça o socorra, que a graça socorra a natureza, como é que a glória vai socorrer a graça e a natureza de uma pessoa ou de um ser humano que infelizmente permanece com o coração distante e voltado, ou distante e fechado para Deus? Lá no céu, todos que estão lá glorificados têm o mesmo pensamento e o mesmo querer que o Senhor, porque foram socorridos pela graça. A graça socorreu a natureza, e a glória revestiu a graça e a natureza, que será revestida na segunda e definitiva vinda do Senhor. Até abro um parênteses aqui para te falar isso, né? Porque eu falei aqui de revestir-se da glória, da graça, a glória que reveste a graça e a natureza. Isso aconteceu com Maria, que já foi elevada em corpo e alma. O dogma da Assunção diz isso para nós. Como ela foi preservada do pecado, o corpo dela foi intacto em relação ao pecado, por isso ela foi elevada de corpo e alma ao céu, onde ela está com o Senhor. E a palavra nos garante que no dia do nosso chamado, nós iremos em alma espiritual diante do Senhor. E quando Ele voltar na sua segunda e definitiva vinda, os nossos corpos nos serão restituídos de forma gloriosa. Aonde está escrito isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo vai falar sobre essa realidade, entre outras passagens, mas 1 Coríntios 15, o capítulo inteirinho de 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição dos justos. Lá, na segunda e definitiva vinda do Senhor, os nossos corpos nos serão restituídos de forma gloriosa. No dia do nosso chamado agora, nós iremos em alma espiritual. O corpo, a matéria, perece, é enterrado, é sepultado, mas a alma espiritual vai a Deus. E na sua segunda e definitiva vinda,
a palavra vai dizer que os que estiverem presentes sobre a face da terra serão glorificados naquela hora, e depois aqueles que morreram no Senhor retomarão ou serão restituídos em seus corpos de forma gloriosa. Corpo que não fica mais doente, corpo que não sente dor, corpo que não sente fome, que não sente dor, que não sente fome, corpo que é isso. Acho que não precisa nem explicar mais, né? Faltou até palavras aqui para dizer, mas é isso que a palavra nos diz. Até queria aproveitar aqui, um assunto vai puxando o outro, né? Queria aproveitar para dizer, por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Amado no Senhor, amada no Senhor, você que ouve, já fez tatuagem no seu corpo, sem conhecer a palavra de Deus, glória a Deus. A misericórdia do Senhor é infinita e abrange e alcança a tua vida. Agora você, filho de Deus, que conhece a palavra, que conhece a voz do Senhor, Levíticos capítulo 19, versículo 25: não fareis nenhum tipo de cisão na vossa carne e nenhum tipo de pintura no vosso corpo. A tatuagem, já desde lá do livro do Levíticos, é dita pelo Senhor como algo contrário à sua vontade. Por quê? Mesmo que seja uma tatuagem de Nossa Senhora Aparecida, igual a gente vê aí, da medalha de São Bento, mesmo que seja, querido, porque é o seu corpo glorioso. Que explicação? E outra, o corpo não é seu. O corpo lhe foi entregue pelas mãos do teu Senhor, feito, moldado e plasmado por Ele. Se fosse para vir pintado, Ele mesmo tinha pintado, amado de Deus. Se fosse para vir com um monte, igual a gente vê hoje aí tomando conta da humanidade, as mulheres pintam passarinho, borboleta, flor, pinta no meio, começa lá no pé aquele monte de flor e vem parar aqui em cima na barriga, e é passarinho, e é fada, e é beija-flor, e é um monte de coisa. Escreve o nome do filho, escreve o nome do marido. Queridos, se fosse para ser assim, Deus já nos tinha dado com pintura, com flor, com passarinho, com tudo. Ele nos deu um corpo intacto para ser templo do Espírito Santo e ponto final. Portanto, tudo isso um dia vai nos ser cobrado. O que é que nós fizemos com o nosso corpo? Jovens que botam os alargadores na orelha que parece tampa de garrafa, meu irmão, que coisa medonha. Pessoas que têm feito, Satanás tem invadido o coração do homem. Você vê pessoas implantando chifre, pessoas cortando o meio da língua para ficar igual a língua de serpente, pessoas fazendo tatuagem nos olhos, colocam um líquido nos olhos para ficar, onde é branco fica amarelo, fica vermelho, fica da cor que você quiser e não sai mais. O que é que Satanás tem feito com a humanidade? O que é que Satanás tem implantado no coração da humanidade? O nosso corpo nos será restituído de forma gloriosa, e tudo que nós fazemos com o nosso corpo, nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo, se pintamos, se cortamos, se colocamos alargadores, se colocamos piercings. E eu finalizo esse momento dizendo para você, saudoso Padre Léo. Padre Léo tem uma pregação, e olha, que fala com conhecimento de causa. Aquele homem foi um profeta sobre a face da terra, e ele foi chamado pelo Senhor para iniciar um trabalho de uma casa de recuperação, né, que hoje é conhecido como Betânia, Casa de Betânia, onde lida com a recuperação de dependentes químicos, alcoólicos e homossexuais e prostitutas. Padre Léo, em uma das suas pregações, diz o seguinte: por trás de cada tatuagem existe um demônio. É muito forte isso, eu sei, mas eu vou falar em cima da voz de um homem que já venceu o pecado e hoje está com Deus. E para nós, sem sombra de dúvida, era um profeta que o Senhor levantou sobre a face da terra, que o chamou e hoje está na eternidade. Padre Léo disse em uma das suas pregações: por trás de cada tatuagem existe um demônio. Seja tribal, seja florzinha, seja fada, seja o que for, existe um demônio. Porque se fosse para vir pintado o nosso corpo, o Senhor já nos teria dado o nosso corpo pintado. 8h40, nós saímos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Permaneça na sintonia, o Senhor tem muito mais para nós nessa noite. Quantas vezes você insistiu falar, minha vida bem podia ser melhor. Convivência com os outros nem pensar, se afastava pra não se decepcionar. Só não imaginou que tudo
sempre é um caminho a mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Acreditar no amor, acreditar no amor, acreditar no amor, acreditar no amor. Dentro de você existe algo bom, contagia todo mundo ao seu redor. Ser feliz também implica ser melhor. Tem que ser do interior pro exterior. Só não imaginou que tudo que se encontrar sempre é um caminho a mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Acreditar no amor, acreditar no amor. Esta é a Anunciação FM. Anunciação FM. E esse é o programa Fonte de Avivamento que traz a você, irmã Kelly Patrícia, e a belíssima canção A Senhora. Já que a noite vai chegando, me aconchego em teu coração. Ó Senhora branca e pura, faz eternizar minha visão. Teu olhar doce e penetrante parece falar com o meu. Ao olhar-te ardem desejo de fundir-me eternamente em ti. Tudo em ti respira majestade, esplendor, rainha incomparável. Bela, branca, imaculada, de cristal florida, fresca, nova e celeste. És uma expressão de amor que não se pode exprimir com as letras do alfabeto. Tua suavidade, Senhora, faz-me querer voar para ti. O meu coração ao teu quer, ó Virgem, para sempre unir-se. Tudo em ti respira majestade, esplendor, rainha incomparável. Bela, branca, imaculada, de cristal florida, fresca, nova e celeste. És uma expressão de amor que não se pode exprimir com as letras do alfabeto. Respira majestade, esplendor, rainha incomparável. Bela, branca, imaculada, de cristal florida, fresca, nova e celeste. És uma expressão de amor que não se pode exprimir com as letras do alfabeto. Tua suavidade, Senhora, faz-me querer voar para ti. O meu coração ao teu quer, ó Virgem, para sempre unir-se. 8h47, voltamos diretamente aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, com a transmissão
do programa Fonte de Avivamento, transmitido nessa noite aqui dos estúdios da Rádio Anunciação FM 104.9. Forte abraço a você de Santa Bárbara, a você da região barbarense, a você de Piracicaba, a você de todo o estado de São Paulo, a você de outros estados. Um grande abraço, um beijo no coração. Voltamos então a mergulhar aqui. Queridos, percebe que um assunto vai puxando o outro, né? E a gente, quando vê, começou a falar de graça, de natureza e de glória, e já estava lá falando sobre a tatuagem e tal, mas é isso. Glória a Deus, que assim seja, que o Espírito Santo possa dirigir o nosso coração para aquilo que de fato Ele deseja falar ao nosso coração. Só queria abrir aspas aqui para dizer para você, se você fez isso, querido, eu quase fiz uma vez. Viajei com um caminhão a minha vida inteira, e chegou uma época que eu fiquei apaixonado. Eu queria fazer uma tatuagem no braço esquerdo, que era o lado que ficava na porta do caminhão, para que todo mundo... Eu ia fazer uma índia, na época eu queria fazer uma índia com os seios de fora. Não conhecia Jesus. Então é isso, né? E quase fiz, não fiz porque eu me assustei com o preço. Quando eu fui ver, o tatuador pediu um valor lá e eu fiquei assustado, não quis fazer, mas quase eu fiz. Então assim, você fez, não conhecia o amor do Senhor, colocou o piercing, colocou o alargador, fez, não conhecia o Senhor, é uma coisa, querida, a misericórdia de Deus é insondável. Agora, a dificuldade maior é que a gente está vendo a igreja ser tomada por essa realidade. Mulheres, homens e mulheres que vão à missa, que estão vendo a pregação da palavra, que estão vendo a seriedade do que é viver o Evangelho, a seriedade de fato do que é ser de Deus. E aí fazem como o profeta Elias falou para o povo de Israel quando chamou eles para desafiar os 450 falsos profetas. Elias disse: até quando vocês vão ficar claudicando dos pés? Ou seja, até quando vocês vão ficar mancando? Não sabe de que lado estão, se estão na barca de Satanás ou se querem entrar na barca do Senhor, se estão no lado do mundo, se estão no mundo ou se estão diante da presença de Deus. O que é que vocês querem da vida? Então é essa a realidade, é dentro dessa realidade que o Espírito Santo nos falou sobre essa questão. Vamos andar então? O parágrafo 27 ainda diz assim: Moisés conseguiu com o seu clamor afastar a glória divina de Deus contra os israelitas. Acabamos de falar sobre isso aqui, né? Então tá, onde é que está isso? Livro do Êxodo, capítulo 32, de 11 a 14. Moisés intercedeu, porque Deus foi logo depois daquela situação do bezerro de ouro. Moisés subiu para o Monte Sinai, onde Deus lhe revelou os 10 mandamentos, e quando ele de lá de cima mesmo Deus mostrou, falou: olha lá o povo, ó. Aí o povo cabeça dura que você está liderando, bastou que você estivesse aqui comigo. Olha lá o que eles fizeram: reuniram lá as correntes, os anéis de ouro, tudo que tinha de ouro lá, fizeram um bezerro e estão adorando o bezerro. Tanto é que Moisés desceu de lá e quebrou as tábuas. Moisés quebrou as tábuas lá embaixo, rapaz, de raiva que ficou daquele povo de cabeça dura. Moisés desceu com as tábuas na mão e picou as tábuas, picou as tábuas no povo, rapaz. Depois, tanto é que Deus escreveu de novo, Deus refez os mandamentos e entregou novamente nas mãos dele. Onde é que está escrito isso? Livro do Êxodo, pode ler lá que você vai ver que de fato o Senhor refez os mandamentos, porque as primeiras tábuas Moisés quebrou diante da idolatria do povo. E naquela hora, quando isso acontece, a cólera do Senhor se inflamou contra Israel, e o Senhor queria acabar com tudo, queria mandar ver, né? Porque, meu irmão, é diferente da realidade de hoje. E aí que eu quero chegar, aí que o tratado quer chegar. Moisés intercedeu, Moisés se colocou na brecha naquela hora: Senhor, não faça isso, porque o Senhor, e essas palavras que ele usa: o Senhor tirou o povo lá do Egito, o Egito viu o teu poder, viu o poder com que o Senhor tirou o Israel inteiro de lá, e agora o Senhor destrói o povo. O que os egípcios vão dizer? Que Deus é esse que operou portentos para tirar, que operou milagres para tirar o povo, e agora destrói o povo no deserto? E por causa dessa oração de Moisés intercedendo pelo povo, ele conseguiu apaziguar a cólera de Deus. E aí o tratado diz o seguinte: quanto mais a humilde Maria, mãe de Deus, que tem mais poder junto à majestade divina que todos os anjos e santos dos céus e da terra. O Surialabá, Kiriandalaba, Suriandalabá. Moisés foi um profeta, querido. Maria é a mãe de Deus, a mãe do maior de todos os profetas que já tocou a face dessa terra. Parágrafo 28. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos santos. Para recompensar sua humildade, Deus lhe deu o poder de povoar os tronos vazios que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. Escute bem isso, vou repetir aqui, parágrafo 28.
No céu, Maria dá ordem aos anjos e aos santos. E para recompensar toda a humildade dela sobre a face da terra, a humilhação, o silêncio dela, o Senhor deu a ela o poder de povoar os tronos vazios. Que tronos são esses? Apocalipse capítulo 12, quando houve a batalha entre Miguel e o grande dragão. Miguel venceu o dragão e o expulsou do céu. Só que o dragão com a sua cauda varreu 1/3 parte das estrelas do céu. Satanás, quando foi expulso do céu, varreu 1/3 parte dos anjos com ele, que hoje se tornaram demônios. E Maria recebeu a missão de povoar os tronos que esses anjos ocupavam lá no céu. Ela recebeu a missão de povoar a cada um desses tronos. No parágrafo 28 ainda vai dizer: é vontade do Altíssimo que exalta os humildes, que o céu e a terra e o inferno se curvem a Maria, de bom ou mau grado, as ordens de Maria, porque foi Ele quem a fez soberana do céu e da terra. É isso que precisa ficar claro para nós. Vou falar aqui de novo, não é o que eu falei ontem, o Cláudio até comentava comigo, eu vou falar bem rápido aqui. Culto de adoração, querido, é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É diante do Pai que eu rasgo a minha alma, é diante do Pai que eu peço libertação, que eu clamo unção, que eu clamo poder. Culto de dulia, é culto de veneração, eu amo a Virgem Maria. Culto de hiperdulia, que é o que o tratado nos ensina, é uma total consagração a Jesus por meio de Maria. Portanto, essa verdade que para nós é tida como idolatria, não é idolatria, porque nós não adoramos Maria. Não foi ela quem morreu pregada na cruz para nos salvar, não foi ela quem derramou o Espírito Santo, e quem batiza com o Espírito é Jesus, querido. E cada coisa no seu lugar. Nós não adoramos Maria, mas a verdade sobre ela precisa ser conhecida, sem medo de ser feliz. E deixa quem quiser bater cabeça bater, e deixa quem quiser falar que nós somos idólatras falar. Para nós está bem definido: adoramos a Deus e a ela nós amamos, mas precisamos amar com conhecimento, não um amor superficial, como alguém que fala que ama, mas na realidade mal gosta. Essa é a verdade. Nós católicos, muitas vezes por medo dos protestantes, a gente fala que ama Maria, que não adora Maria, que ama Maria, mas esse amor nosso, da nossa parte, por medo deles, é tão fajuto, é tão falso, que para Maria, que olha o nosso coração por força do Espírito, ela olha e fala: isso não passa de um gostar fajuto. Isso que você sente por mim não passa de um gostar fajuto, de um gostar de qualquer jeito. Você acha que me ama, mas na realidade isso é um gostar fajuto, porque você não conhece nada sobre mim, porque você não conhece a verdade sobre mim. E aí vem as más línguas inflamadas pelo inferno, e ainda dizem que a gente idolatra ela, e a gente cai nessa tentação, e aí esquece toda essa intimidade com ela, e vai dando nisso. A gente acha que ama, mas na realidade a gente mal gosta dela. Então vamos voltar aqui. É vontade do Altíssimo que os humildes no céu, na terra e no inferno se curvem diante dela. Por quê? De bom ou mau grado, eles precisam se dobrar diante das ordens de Maria, porque foi Deus quem a fez soberana do céu e da terra, general do seu exército, tesoureira das suas riquezas, dispensadora das suas graças, artífice de suas maravilhas. Não é artifício, não é artífice de suas maravilhas. Ela é reparadora de todo o gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus, e fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Parágrafo 29. Por meio de Maria, Deus Pai deseja que aumente sempre o número dos seus filhos, até a consumação dos séculos. Jacó e Esaú, lembra dessa passagem? Jacó e Esaú são filhos de Isaac. A primeira chamada foi para Abraão, o pai da fé, que gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó e Esaú. Depois lá na frente o tratado vai falar sobre essa realidade. Jacó, que depois mais na frente, quando ele lutou com o anjo aquela madrugada inteira no vale de Jacobe, ele lutou com o próprio Deus na realidade. Deus, quando envia o anjo, Josué, Deus enviou um anjo para Josué, enviou para Jacó. Na realidade o homem, por não ter um caráter moral para se aproximar diante da face de Deus, Deus envia um anjo, mas que é o próprio Deus, na presença daquele anjo. É o próprio Deus que se faz presente naquele anjo. E Jacó lutou com o anjo no vale de Jaboque, e isso está em Gênesis capítulo 32.
Jacó lutou com o anjo e o anjo disse para ele no meio da luta, né? Depois que deixou-se vencer por ele, disse: teu nome não é mais Jacó, daqui para frente te chamarás Israel, porque a tua descendência também será tão grande como as estrelas do céu e como os grãos de areia da imensidão do mar. Então, a primeira chamada foi para Abraão, que gerou Isaque, que gerou Esaú e Jacó. Os dois eram gêmeos, nasceram no mesmo parto. Porém, um botou o calcanhar para fora primeiro. Quem foi? Esaú. Esaú foi tido como primogênito, porque a palavra vai dizer que ele botou o calcanhar na frente de Jacó na hora do parto. Mas aí, voltando ao assunto, Jacó, que depois foi chamado por Israel, prefigura os predestinados ao céu. E Esaú prefigura os répobros. Que são os répobros? Os reprovados, os que não quiseram deixar que a graça de Deus operasse em sua natureza, que a graça de Deus socorresse a natureza para que eles alcançassem a santidade em vida e fossem glorificados por Deus. Parágrafo 30. Assim como na geração natural existe um pai e uma mãe, a nossa geração natural, você tem pai, eu tenho, nós temos pai e mãe, amém? Indiferente se por algum rumo da vida o pai hoje já não está mais presente, indiferente, mas para que você fosse gerado, Deus se utilizou de um homem e de uma mulher, seu pai e sua mãe, assim como eu também. Então, parágrafo 30 está dizendo: assim como na geração natural existe um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural nós temos o nosso Pai Criador e Maria Santíssima, a nossa mãe. E não se assuste, porque você vai entender porque que o tratado a compara com a grandeza, ou a compara com a grandeza de ser mãe de toda a humanidade. Você vai entender, não se preocupe, não se assuste. Os verdadeiros filhos têm a Deus por pai e a Maria por mãe. Os répobros, ou seja, os reprovados, já em vida, nós não estamos falando depois da morte, estamos falando já em vida. Os répobros, os hereges, os cismáticos. Quem são os hereges? São os que blasfemam contra a realidade, principalmente a realidade mariana. Toda blasfêmia, querido, é heresia. Os réprobos, os hereges e os cismáticos, que odeiam ou olham com desprezo a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que se gloriem. Por quê? Porque não tem Maria por mãe. O tratado vai falar mais lá na frente o seguinte, vai falar categoricamente: quem não tem Maria por mãe não pode chamar Deus de pai. Quem não tem Maria por mãe não pode chamar Deus de pai. Por quê? Porque Jesus nasceu de Maria. Interessante que hoje à tarde eu estava escrevendo o tratado, e eu peguei uma palavra no meio de um parágrafo que mudou tudo, mudou a realidade. Jesus nasceu nela. E por que nasceu nela e não dela, né? Olha só que interessante, isso hoje me chamou a atenção. Por que nasceu nela e não nasceu dela? Porque ele já existia. João capítulo 1 versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava junto de Deus. Nada foi feito sem ele nada existe do que foi feito. João 1:1. João, Evangelho de São João capítulo 1 versículo 1 vai dizer isso. Então ele nasceu nela, através dela, ele nasceu humanado, mas Jesus já existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem desde o princípio. E é interessante isso. Hoje eu pegando para escrever, estava escrito no tratado, e nós vamos chegar lá. Jesus nasceu nela. E aí eu falei, mas por que nela e não dela? E aí me veio isso, nasceu nela, por quê? Porque ele já existia. Ele se encarnou, nasceu humanado, na forma humana, mas Deus existe desde o princípio. João capítulo 1 versículo 1. Então é isso, né? Os verdadeiros filhos têm a Deus por pai e a Maria por mãe. Quem são os verdadeiros filhos? Aqueles que a aceitam como mãe. Os reprovados, os hereges e os cismáticos, que odeiam ou olham com desprezo a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que se gloriem. Por quê? Porque não tem Maria por mãe. É ela quem gera os filhos para Deus. E aqui quero abrir os parênteses para falar para você: é ela quem gera os filhos para Deus. Mesmo que os filhos que são gerados sem a presença dela e sem saber, é ela que está gerando. Porque se Jesus é quem nos gera como filhos para Deus, nós somos reconstruídos à imagem do Filho, que é Jesus. E quando somos reconstruídos à imagem do Filho, que é Jesus, nos tornamos filhos nele. É muito simples de entender isso.
Só que detalhe, até os nossos irmãos divididos, não, eu não, que não tem parte, que não querem ter parte com Maria Santíssima, até eles são reconstruídos como filhos por ela. Por quê? Porque sem Jesus, não é Jesus quem nos torna filhos no Pai? Não é Jesus quem nos torna filhos no Pai, nos devolve como filhos no seio da Trindade? E Jesus veio a mim e a você por meio de quem? Então é ela quem gera Jesus em nós, é ela quem gerou Jesus e continua gerando Jesus em nós, porque foi através dela que ele veio a mim e a você, foi através dela através dela que ele veio para todos. E isso é tremendo, querido. Isso é tremendo, isso é... Não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que não fizesse morada, porque são filhos de Esaú. O que está dizendo aqui? Que esses que reprovam, que não querem, que são os hereges, que blasfemam contra ela. O tratado diz o seguinte: não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse morada. Ou seja, Deus Pai disse para Maria não fazer morada. Por quê? Porque eles são filhos de Esaú. Eles representam o Esaú do Êxodo 32. E depois, mais à frente, você vai entender isso. Amém, queridos? Vamos sair para o intervalo, 9h03. Eu espero que esteja ficando claro, que você consiga entender nitidamente aí, porque o Senhor ainda tem muita coisa para falar ao nosso coração. 9h03, saímos para o intervalo e já voltamos. Hoje eu sei, Jesus, que sofrer não é o fim.
Continue ligado. Anunciação FM. As graças e fez Maria, Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Só em ti, quando em dor mergulhado, acha alívio infeliz pecador. Tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria, Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria, Maria. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria, Maria. Voltamos diretamente de Santa Bárbara do Oeste com a transmissão do programa Fonte de Avivamento. Forte abraço para você, querido, que está na sintonia. Sem perder muito tempo, vamos voltar novamente. Parágrafo 31 vai dizer o seguinte: o desejo de Jesus é formar-se, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros. Quem são os membros do Senhor? Eu e você. E diz Jesus: o Pai me deu por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e reprovados. Uns serão conduzidos por mim, Jesus, diz o Senhor, com vara de ouro, outros com vara de ferro. Serei o pai e o advogado de uns, e o justo vingador de outros, e o juiz de todos. Mas a minha mãe terá por herança somente os predestinados. Como boa mãe, ela nos dará vida, nos nutrirá, educará, e como soberana, ela nos conduzirá, governará e defenderá. Abrindo um parênteses aqui, porque você deve se perguntar: mas por que Jesus tem todos por herança e Maria só os predestinados? A morte de cruz serviu para todos, querido. Só que a Maria Santíssima, o livre-arbítrio, assim como para Jesus, o livre-arbítrio é
que de fato nos leva a nos entregarmos a ela e deixar que ela nos eduque, nos leve e nos transforme em filhos no Filho, ou não, é o livre-arbítrio que vai fazer com que essa realidade aconteça. Todos, Jesus vai dizer que ele recebeu todos os homens por herança, e ele é muito claro em dizer aqui, o tratado dizendo: a uns eu conduzirei com vara de ouro, a outros com vara de ferro, serei o pai e o advogado de uns, e o justo vingador de outros, e serei também o juiz de todos. Número 32 do tratado: um grande número de homens nasceu nela. Era nisso que eu dizia para você antes do intervalo. Um grande número de homens nasceu nela. Quem? Eu e você, por exemplo, nascemos nela, através de Jesus, porque foi ela quem nos trouxe Jesus. E se Jesus está vivo em nós, a realidade é que nós também nascemos nela, em Jesus, nosso Salvador. O primeiro, e aí eu vou recapitular aqui então, tá? Um grande número de homens nasceu nela. O primeiro é o homem-Deus, Jesus. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Quem é o segundo? Eu e você, que estamos buscando essa pureza em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus nascendo nela, e era isso que eu falava, vou repetir aqui, antes do intervalo nós falávamos sobre isso. Por que não nasceu dela? Isso me chamou a atenção na hora. Eu falei, mas por que nela e não dela? Né? Porque isso, ele já existia. O Senhor já existia desde os séculos dos séculos. Ele nasceu nela, encarnado, feito homem, nasceu nela. Jesus nascendo nela, os que são membros dele devem também nascer nela. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros. Já viu isso? É verdade. Já viu a mãe dar à luz só a cabeça e não ter membro? Da mesma forma, não dá à luz só os membros sem ter cabeça. Concorda comigo? Portanto, na ordem da graça, né, ou melhor dizendo, deixa eu só recapitular aqui para você entender, para não ficar dúvida. Se a mãe gera um filho só com a cabeça e sem corpo, sem membros, isso é uma monstruosidade da natureza, concorda? E é isso que o tratado vai dizer. Assim como também a mãe que gera os membros sem cabeça, não é uma monstruosidade da natureza, pode-se dizer assim? E é essa comparação que o tratado diz. Assim como a cabeça é gerada com os membros e os membros com a cabeça, na ordem da graça é da mesma maneira. A cabeça e os membros nascem da mesma mãe. Ou seja, quem é a cabeça? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, assim como na ordem natural das coisas, seria uma monstruosidade se a mãe desse luz a um filho só com a cabeça sem os membros, ou só com os membros sem a cabeça. Na ordem da graça é a mesma coisa. A mesma mãe que gera a cabeça é que gera os membros, e a mesma mãe que gera os membros foi a que gerou a cabeça, Jesus Cristo de Nazaré. E se não fosse assim, o tratado vai dizer que isso seria uma monstruosidade na ordem da graça. Os filhos que não nascem da mesma mãe que gerou a cabeça, os membros que não nascem da mesma mãe que gerou a cabeça, seria uma monstruosidade na ordem da graça. Parágrafo 3.3 do tratado diz assim: assim como dizemos na Ave Maria, bendito é o fruto do seu ventre, podemos dizer que temos Jesus, porque ele é o fruto da obra de Maria. Assim também, quando o possuímos em nosso coração, também podemos dizer que é obra de Maria, porque se o temos, é graças a ela, que o gestou física e espiritualmente. Falávamos sobre isso agora há pouco. Santo Agostinho diz o seguinte, que para ser imagem do Filho de Deus, precisamos neste mundo ser ocultos no seio de Maria, guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por ela, até que ela nos dê a glória depois da morte, que é o dia do nosso nascimento, como a igreja qualifica a morte dos justos. Então, para você entender, nós precisamos ser, de fato, para ser a imagem do Filho, precisamos permanecer no seio da Virgem, onde foi gestado Jesus, espiritualmente.
porque é lá que nós seremos guardados, alimentados, mantidos, engrandecidos por ela, até que ela nos dê a glória. Aí você vai perguntar, mas a glória não é de Deus? A glória é de Deus, querido, que se derrama por meio dela, e ponto final. Nós precisamos tirar essas paranoias da cabeça, mas glória a Deus, vamos lá. Então, até que ela nos dê a glória, depois da morte, que vai ser o dia do nosso nascimento. E aqui eu fiquei parado também quando eu li isso, e não é uma verdade? No dia da nossa morte física, é o dia que nós renascemos para o céu, ou no dia da nossa morte física, nós nascemos de fato para o céu. E é nesse dia como a igreja qualifica como a morte dos justos. Mistério de graça que os reprovados desconhecem, e que os católicos, que os predestinados conhecem muito pouco. E não é verdade? Tudo isso que está sendo dito, tudo isso que está sendo falado através do tratado, não é tão pouco desconhecido de nós, filhos da igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Parágrafo 34. É vontade do Espírito Santo que em Maria e por ela se formem eleitos, como eu e você. É o Senhor dizendo a ela, e aqui eu queria abrir uma extensão, viu? Para não ser egoísta, para não ser pretensioso, porque você pode estar pensando aí, tá, mas então quer dizer que se eu não fizer a consagração, então eu não sou filho de Deus, não, é assim como não? Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Em Jesus Cristo todos nós somos filhos do mesmo Pai. Em Maria todos nós somos filhos da mesma descendência. Você é filho. Agora, a realidade é um chamado mais profundo, e é isso que nós precisamos entender. Porque você pode de repente estar aí se perguntando, pô Carlinhos, mas você está falando tudo isso e tal, mas e se eu não quiser fazer a consagração, então eu não sou filho de Deus? Não sou filho de Maria? Não, é sim como não. Você é templo do Espírito Santo. Nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos templos do Espírito Santo e filhos de Maria, todos filhos da igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Mas o chamado desse tratado é para algo mais profundo, é para uma união mais perfeita com Jesus através de Maria, e isso nós não podemos negar. Então sinta-se convidado, sinta-se chamado e leve. E aí por isso que esse tratado ele precisa ser conhecido. Os católicos precisam conhecer mais sobre essa realidade, porque quanto maior for o número de pessoas que conhecem e que forem agraciadas com essa obra, maiores serão os tronos que serão povoados no céu. Mas então quer dizer que se eu não fizer a consagração eu não vou para o céu? Vai também para o céu. Mas o que Maria diz e o que o tratado diz é que esse é um meio mais rápido de se chegar a Jesus, por meio do coração dela. É um meio mais rápido de se alcançar a salvação. É um meio mais rápido e seguro. Um meio mais rápido e seguro. Consagração a Jesus por meio de Maria. Então, parágrafo 34. É da vontade do Espírito Santo que nela e por ela se formem eleitos. É o Senhor dizendo a ela, minha amada, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. É o próprio Espírito Santo dizendo para ela, lança raízes na alma desses eleitos, porque assim eles vão crescendo de virtude em virtude, de graça em graça. É necessário que você lance as raízes na alma dos eleitos. E aí olha o que diz assim, tive complacência, o Espírito Santo dizendo, tive complacência de ti quando estavas na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo agora encontrar-te na terra, sem que deixes de estar no céu. Como? Quando ele encontra Maria Santíssima viva em nossa alma. E aí ele vai continuar dizendo, reproduze-te então em meus eleitos, e que eu veja você neles. As raízes, e agora escute, e o que é que o Espírito Santo espera ver em nós? Ou como o Espírito Santo espera ver Maria viva na nossa alma? Como? E aí não há distinção, querido, porque você vai falar assim, pô, mas não é para ser Jesus, meu? Será que não está invertendo as coisas? Ele está falando tanto de Maria, cadê Jesus? Querido, aonde estão as virtudes de Maria, atrai o olhar da Santíssima Trindade. Aonde estão as virtudes de Maria, o olhar atrativo da Santíssima Trindade está voltado para os corações que carregam as virtudes de Maria. E aí é o grande segredo, aí é a grande sacada do negócio. Porque ela atraiu o olhar da Santíssima Trindade, querido. Ela foi entre todas as gerações, entre todas,
Imagina milhões e trilhões e quatrilhões de mulheres, só ela foi a escolhida para gerar o Salvador. Ela atraiu o olhar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as almas que têm ela viva e presente continuam atraindo o olhar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você quer mais poder do que isso? Você quer mais presença de Deus do que isso? E olha o que vai dizer, o que o Espírito Santo diz que espera encontrar dela em nós: as raízes de uma fé inabalável, as raízes de uma humildade profunda que ela tem, as raízes da mortificação universal dela, as raízes da oração sublime, da caridade ardente e da firme esperança, e todas as virtudes que ela tem e que o tratado vai falar logo mais adiante. E aí olha o que o Espírito Santo diz: és minha esposa fiel e fecunda como nunca, que a tua fé me dê fiéis, que a tua pureza me dê virgens, e que tua fecundidade me dê templos e eleito. Isso é o Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo dizendo que a tua fecundidade me dê templos, morada, almas que queiram deixar-me fazer morada. Orialabás. Parágrafo 35. Quando Maria lança as suas raízes em uma alma, maravilhas de graças produzem, pois não existiu e nem existirá ninguém semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo o Deus homem, e ela produzirá maravilhas admiráveis nos últimos tempos. Escute isso, escute isso. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo serão geradas por ela em união com o Espírito Santo. Parágrafo 36. Quando o Espírito Santo encontra Maria em uma alma, ele se apodera dessa alma, penetrando-a com toda plenitude. Uma das razões porque o Espírito Santo não opera maravilhas nas almas é o fato de não encontrá-las unidas fortemente à sua esposa fiel, Maria Santíssima. E aqui, queridos, é um puxão de orelha para nós, para todos nós, Igreja do Senhor, una Santa Católica Apostólica Romana. Está dizendo que se o Espírito Santo não tem operado maravilhas no seio da igreja, é porque o Espírito Santo não tem encontrado Maria unida fortemente como esposa fiel das nossas almas, ou não tem encontrado Maria unida, ou não tem encontrado as nossas almas unidas à fiel esposa do Espírito Santo. É assim que é a verdade, né? Na realidade, eu fiz a primeira colocação ao inverso. Não é ela que tem que ser fiel às nossas almas, não, ao contrário. As nossas almas é que precisam ser fiéis a ela, que é a esposa fiel do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo encontra as nossas almas unidas fielmente à sua fiel esposa, ele opera maravilhas através delas. Por que fiel, né? Vem aqui a pergunta: por que fiel? O amor substancial, o amor na mesma substância do Pai e do Filho, desposaram Maria para que ela produzisse Jesus, que é o chefe dos eleitos. E nos eleitos não houve e não haverá separação, porque ela é a esposa fiel e fecunda. Ou seja, porque ela continua sendo esposa fiel do Espírito Santo. Porque quando foi para gerar Jesus, o Pai e o Filho desposaram para que o Filho fosse gestado nela por força do Espírito. E a fidelidade continua e não existe separação desse amor. Por quê? Porque ela gerou o Filho, Jesus, homem Deus encarnado, e continua gerando agora os filhos, que sou eu e você, para entregá-los diretamente às mãos do Pai. Então não há separação mais desse amor, e ela permanecerá eternamente como esposa fiel. Artigo 2º, vai mudar aí, tá? Parágrafo 37 vai mudar para o artigo 2º, que é as consequências dessa consagração. A primeira consequência é: Maria é a rainha dos corações. Do que ficou dito até agora, podemos concluir o seguinte: Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos.
assim como ela recebeu do Pai graça e autoridade e domínio sobre o corpo e a alma na gestação de Deus. Escuta isso aí, querido. Eu fiquei admirado a hora que eu peguei isso de tarde e comecei a pensar nisso. Ela recebeu domínio sobre o corpo e a alma, porque não se separa. Você concorda comigo? Jesus é encarnado no seio da Virgem, não há separação. Ela não gerou só o corpo para depois ele receber a alma. Concorda comigo? Não, ele, homem 100% Deus e 100% homem. Isso seria uma blasfêmia, e isso foi falado. Isso, algumas heresias aí no passado dizia isso, que primeiro gerou a substância para depois receber a divindade. Eu não vou lembrar o certo agora para dizer para você, mas um dos hereges se levantou aí no passado falando isso, e por isso ela não poderia ser considerada mãe de Deus. Se eu não me engano foi Nestório. E aí no concílio de 430, o concílio de Éfeso em 430, a igreja assistida pelo Espírito Santo disse: não, ela gestou 100% Deus e 100% homem, ou então Jesus não é Deus. Mas foi isso, se levantou uma heresia dessa, se levantou essa heresia dentro da igreja. Então percebe que ela recebeu domínio sobre o corpo e a alma de Jesus sendo gestado dentro do seu ventre. E da mesma forma que ela recebeu essa autoridade, assim também lhe foi concedida autoridade sobre as almas dos predestinados, que sou eu e você, para que ela estabeleça em mim e em você a sua residência, para formar em nós, para nos formar, para nos nutrir, ou seja, para nos alimentar espiritualmente e para nos fazer nascer a imagem do seu Filho, para nos levar à vida eterna, para nos possuir como herança, porque nós seremos entregues. Já parou para pensar nisso? Nós seremos entregues porque nós não somos a descendência dela. Eu e você não somos, e essa descendência vai lhe ser dada como herança no céu. Você já imaginou, irmão, o que é chegar no céu e ouvir da voz desse coração santo imaculado dizendo: seja bem-vindo, minha herança. Sonhei contigo estar a eternidade contigo, porque você é a herança entregue a mim por meio da Santíssima Trindade. Você já imaginou, irmão? E é nisso que vale o sofrimento, é nisso que vale as pelejas que nós batemos aqui sobre a face da terra, é nisso que vale as humilhações, é nisso que vale tudo que nós passamos aqui. Precisamos passar muito, porque quanto mais nós passar, mais pureza, mais puro o nosso coração fica. Quanto mais nós passamos por essas pelejas, aceitando o trabalhar de Deus em nós, mais puro o nosso coração vai ficando, até o ponto da gente chegar um dia, por graça de Deus, e ouvir a mãe dele falar: vem, eu sonhei com você, minha herança. Você me foi dado por herança, você permitiu que eu entrasse no teu coração, que eu gestasse Jesus em você, que eu gestasse meu filho em você, para você se tornar igual a ele, e para você estar aqui hoje comigo, porque você é a minha herança. Herança entregue pelas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é ela então quem nos possui como herança, nos formando em Jesus e Jesus em nós. Nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos em instantes. Eu olho no relógio aqui, disparou, rapaz. Dá a impressão que, acho que esse relógio da rádio aqui está meio doido, mas não, é que a hora voa mesmo, né? 9h33. Já voltamos aí, um abração, até daqui a pouquinho. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna.
vou confiar. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. Vou confiar. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. Vou confiar. Vou confiar. Você está na Anunciação FM. 4,9. Anunciação FM. E esse é o programa Fonte de Avivamento, que traz a você Kelly Patrícia e a canção Regaço Acolhedor. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma, retorna à tua paz. Voltamos a transmitir o programa Fonte de Avivamento diretamente aqui de Santa Bárbara do Oeste e interior de São Paulo. Queridos, vamos aproveitar mais
os minutinhos que sobram aí para a gente encerrar o programa dessa noite de quarta-feira. Parágrafo 38, nós já concluímos. 38 vai dizer: Maria é rainha do céu e da terra, pela graça. Escute bem isso, olha, guarda aí no teu coração. Parágrafo 38, Maria é rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é rei por natureza e conquista. Ou seja, ela foi agraciada com o reinado. Ela recebeu essa graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela tornou-se rainha do céu e da terra por graça, agraciada por Deus. Diferente de Jesus, que é rei por natureza e conquista. Por natureza, ele é Deus, Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E por que por conquista? Porque ele conquistou o reino a preço do seu sangue, reino que estava tomado pelo pecado e pelo autor do pecado, mas que ele conquistou a preço do seu sangue. O reino de Deus está no meio de vós, aonde Jesus diz isso lá em Lucas capítulo 17, versículo 21. Assim como o reino de Jesus compreende principalmente o coração, e de fato o reino que está no meio de nós é um reino espiritual. O reino de Deus, ele é semeado espiritualmente no coração da humanidade. Assim como o reino de Deus, como o reino de Jesus compreende principalmente a dimensão do nosso coração, assim também é o reino de Maria, na alma do homem, onde ela é mais glorificada com o seu Filho, e em todas as criaturas visíveis ela é chamada pelos santos de rainha dos corações. O que é que esse parágrafo está dizendo para nós? Que da mesma forma que o reino de Jesus está semeado em nós, no nosso coração, e o reino do Senhor foi plantado em nós, espiritualmente no nosso coração, automaticamente, se ele é rei, e ele é rei por natureza e conquista, ela reina junto com ele por graça, porque foi ela que gerou Jesus para nós, e por meio dessa geração de Jesus, ela está gerando agora Jesus em nós. Se nós temos Jesus em nosso coração, Jesus veio dela e veio através dela, e se ele está em nós, nós o temos por meio dela. Olha que interessante. E aonde ele reina, automaticamente ela reina com ele. Ele reina por natureza e conquista, e ela reina por graça, que ele mesmo a concedeu. Segunda consequência dessa consagração: Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Qual é o nosso fim último? A salvação. Em segundo lugar, é preciso concluir que Maria Santíssima, sendo necessária a Deus em uma necessidade que parte da vontade de Deus, é muito mais necessária a nós homens para chegar ao nosso fim último. O que o tratado está dizendo? Que ela foi necessária a Deus, ela é necessária, e Deus a quis contar com ela. Foi da parte de Deus, não da parte dela. Esse também é um outro mito, um outro folclore que tem que cair por terra. Não é ela quem quis, não foi ela quem foi Deus a quem quis, foi Deus quem a escolheu, e isso nós não podemos mudar, queridos. Eu não vou entrar de novo no assunto para dizer, já disse aqui no programa de ontem, venho falando, é por isso que Satanás a odeia. Foi Deus quem a escolheu, e é por isso que ele quer a derrota dela. Ele fere a descendência, ele fere Maria no calcanhar como? Sujando a descendência, emporcalhando a descendência. Falamos sobre isso nos programas passados. Parágrafo 40 vai dizer o seguinte: a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Por quê? Lá no parágrafo 40 diz o seguinte: apoiados na opinião dos santos padres da igreja, entre outros como... Agora olha os nomes que vem aqui, viu? Para a gente poder entender que não é brincadeira, né? Nós não estamos falando de uma mulher qualquer e nem um projetozinho de salvação qualquer. Nós estamos falando do projeto de salvação que Deus realizou através de Maria. Então, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros como Santo Agostinho, doutor da igreja, Santo Efrém, São Cirilo de Jerusalém, é só gigante na fé.
É só gigante, estamos falando só de gigante aqui, ó. São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, um dos maiores doutores marianos, São Bernardino, São Tomás de Aquino, pense, que escreveu a Suma Teológica, pense, esse é o teólogo dos teólogos, meu irmão, São Tomás de Aquino, e São Boaventura. É apoiados na opinião desses homens, desses gigantes na fé, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. O que está dizendo aqui? É apoiado na opinião desses homens, desses gigantes na fé, que a igreja entende que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a minha e para a tua salvação, e ao mesmo tempo se torna um sinal infalível de condenação. Ou seja, para aqueles que se abrem à realidade de que ela é um bem necessário para a nossa salvação, glória a Deus. Mas para aqueles que não querem, para aqueles que protestam, para aqueles que blasfemam, para aqueles que levantam heresias, ela também se torna um sinal infalível de condenação. Assim como é necessário para a salvação, também é sinal infalível de condenação. Parágrafo 4.1. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles a quem Ele quer salvar. Escutou isso? Ser vosso devoto, ó Santíssima Virgem, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Quem falou isso? Nada mais, nada menos do que São João Damasceno. Parágrafo 4.2. São Francisco, escuta isso aí, profeta e profetisa de Deus. São Francisco viu num êxtase espiritual, numa visão mística, ele viu uma escada enorme, com o topo apoiado no céu, aonde apontava Maria Santíssima, e compreendeu que ele devia subir aquela escada para chegar a Maria. Chegou a Maria, meu irmão, chegou a Jesus, chegou ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ponto. Chegou a ela, compadre, nós chegamos a ela, irmão, o céu é nosso. Se nós chegamos a ela, aleluia, o céu é nosso. São Domingos de Gusmão, escuta isso aí, a paróquia, eu moro do lado de uma paróquia que tem ele como patrono, São Domingos de Gusmão, aqui na cidade de Americana, próximo da onde eu moro, ou na realidade, eu moro próximo da paróquia, né? Pretensão a minha. São Domingos de Gusmão, quando pregava sobre o rosário, foi um dos homens que mais pregou sobre o rosário. Até se você não sabe, viu? No ano de 1214, Nossa Senhora, chamada de Nossa Senhora do Rosário, apareceu diante de São Domingos de Gusmão e de Santa Catarina de Sena e lhes entregou o rosário. Tanto é que Santa Catarina ela é da ordem, ela nasceu dentro da ordem de São Domingos, uma grande pregadora. Uma das baluartes do meu ministério, né, do ministério que Deus me deu, é Santa Catarina. O primeiro baluarte é São José, o castíssimo esposo da Virgem Maria. O segundo baluarte, não vou recapitular, né? O primeiro baluarte, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, porque ela é mãe dos pescadores e pescadores de almas. Depois São José, o castíssimo esposo da Virgem Maria e terror dos demônios. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Catarina de Sena, São Luís Maria Montfort e Santa Margarida Maria Lacoque, que é a apóstola da efusão, ou apóstola da divulgação do Sagrado Coração. São esses os baluartes do ministério que o Senhor me deu, junto com São João Paulo II, que é o pai das famílias, e também Santo Padre Pio. E aí, para finalizar aqui, São Domingos de Gusmão, quando pregava sobre o rosário nas proximidades de Carcassona, presenciou 15 mil demônios que possuíam a alma de um herege e foram obrigados a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes a quem? A devoção a Maria. E para a confusão, eles fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode deixar de derramar lágrimas de alegria pela confissão que o demônio fez em relação à devoção mariana e a Maria Santíssima. Essa passagem de São Domingos de Gusmão aqui, ela é muito conhecida.
ele estava pregando sobre o rosário, e um herege possuído por 15 mil demônios se manifestou naquela hora. E sabe como foi que aconteceu? Como São Domingos conseguiu libertar a alma daquele homem? A cada Ave Maria, Nossa Senhora retirava 150 demônios. Melhor, perdão, a cada Ave Maria ela retirava 100 demônios. Ele rezou 100, ele rezou 150 Ave Marias, porque na época o rosário ainda não se contemplava no rosário os mistérios luminosos que foram anunciados por sua santidade São João Paulo II, que hoje é santo. Foi através dele, assistido pelo Espírito Santo, ele que instituiu o quarto mistério, que são os mistérios luminosos, que completaram o ciclo, né, de Jesus. Começa-se com os gozosos, que é o anúncio do nascimento de Jesus, o seu nascimento, a encarnação, anunciação, encarnação e nascimento, a apresentação no templo. Depois, Papa João Paulo II, assistido pelo Espírito, instituiu os luminosos: batismo de Jesus pelas mãos de São João Batista às margens do Rio Jordão, a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, Jesus em seu ministério público anunciando o reino de Deus e convidando a humanidade à conversão, a transfiguração no Monte Tabor, onde ele revela a sua glória diante dos homens, anunciando que também havia uma cruz o esperando para salvar a humanidade, e o quinto mistério luminoso, que é a instituição da Eucaristia e do sacerdócio por Jesus na última ceia, junto com seus discípulos no cenáculo. Mas lá na época de São Domingos, quando esse herege se levantou possuído por 15 mil demônios, ainda não havia os mistérios gloriosos. Portanto, se rezava, ao invés de 200 Ave Maria para contemplar o rosário, eram rezadas 150. E a cada Ave Maria rezada, Nossa Senhora expelia 100 demônios, até chegou o ponto que aquele herege ficou totalmente liberto pela oração do rosário. Mas interessante que, e eu vou finalizar aqui te falando isso. Nós paramos no parágrafo 42, tá? Vou finalizar te falando isso. Quando São Domingos pediu para que o demônio confessasse, haviam 15 mil espíritos malignos possuindo aquela alma, e ele pediu para que ele confessasse, e ele disse que não ia confessar, e aí Nossa Senhora se revela presente naquela hora, e aí ele falou: agora não tem jeito, agora eu vou ter que confessar. E aí é justamente nessa hora que ele começa a confessar. São Domingos começa a rezar a Ave Maria diante da presença da própria Maria Santíssima ali, e começa a expelir. Cada Ave Maria rezada, 100 demônios era expelido, até que aquela alma ficou liberta pelo poder do rosário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos, hoje tenho que confessar para você, fico muito feliz se vocês estão conseguindo tirar proveito de tudo isso que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração através dessa formação. Gratidão do meu coração pela sua sintonia. Obrigado a todos os irmãos do Facebook aí. Hoje eu completo 38 anos de idade. Nasci no dia 5 de novembro do ano de 1976. 38 anos de idade eu completo hoje, pela graça de Deus e pelo amor e misericórdia do coração da Imaculada Virgem Maria. Há 38 anos eu tenho um anjo guardião comigo. Já dei trabalho demais para ele. Hoje continuo dando trabalho ainda, mas nem tanto como dei antigamente, antes de experimentar o impacto e o amor de Deus sobre a minha vida. Queria agradecer você de coração pelas mensagens. Queria agradecer de coração a você pela sintonia. Amanhã o programa, provavelmente eu devo gravar um programa para estar no ar. Amanhã eu não vou poder estar aqui na rádio. Amanhã o programa não será ao vivo, mas isso não diminui a importância da tua sintonia. Na realidade, não pela minha pessoa, mas pelo conteúdo que está chegando ao teu coração. Minha pessoa está em último lugar, querido. Quem tem que brilhar é Jesus, como vai dizer João Batista, que ele cresça e eu diminua. Isso está muito claro para mim, né? Até mesmo porque no meio das pancadas ele já me colocou no meu lugar e já me mostrou quem eu sou, apenas um servo. E como vai dizer a canção, né? Deus é Deus e eu devo ser um adorador. Deus é Deus e eu devo ser adorador, né? Não é o Nelson Corrêa que canta assim? É isso. Deus é Deus e nós devemos ser adoradores. Então amanhã o programa não será ao vivo. Tenho uma missão para cumprir amanhã e pela graça de Deus conto com a tua ajuda em oração. Tá bom, meu querido? Forte abraço, queridos e queridas. Hoje é quarta-feira, né?
Amanhã é quinta, último dia de programa na semana, mas nós estaremos juntos novamente a partir da segunda-feira, às 8 horas da noite, atraídos à fonte de avivamento pelo Imaculado Coração de Maria. Bom final de semana para você, um excelente domingo, que você possa estar com a tua família, que você possa com eles e com a tua família celebrar o mistério da vida que vence a morte. Jesus que ressuscita vencendo a morte e ligando novamente o céu à humanidade, ou ligando a humanidade novamente ao céu. Beijo no coração, forte abraço a você que esteve e que permanece em sintonia. Fica com Deus. Eu coloco agora, eu ofereço para você uma canção do Nelsinho Correia, que eu acho tremenda. O Nelsinho Correia, ele é muito simples, né? Um homem muito simples, mas é um homem de uma profunda intimidade com Nossa Senhora, profunda. É um homem simples demais da conta, demais da conta. E é justamente por isso que ele tem intimidade com Maria, porque a intimidade com ela nasce da simplicidade. Aqueles que se julgam sábios demais, aqueles que racionalizam as coisas demais, não conseguem entrar nessa intimidade com o coração dela. Amém? Forte abraço, curte essa canção aí. É um barato, cara, é um barato. Eu fico assim, apaixonado de ver esse homem. Forte abraço, fica com Deus. Só no forrozinho aí agora. Aí eu chamo a mãe. Quando a coisa fica feia, mãe, rainha, se o fogo incendeia, senhora das candeias, quando o medo toma conta, senhora das vitórias, se o futuro me amedronta, rainha da paz, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando a vaca dá em cima, senhora da guia, se o cachorro em mim avança, nossa virgem, se o carro vai bater, nossa senhora, se a abelha me aferrou. Ah, doce mãe de Deus, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando a chuva vem com vento, mãe do livramento, quando o raio arrebenta, rainha do céu, quando a enchente tá no umbigo, mãe dos aflitos, quando a seca tá demais, Maria de José. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando o filho se machuca, quem que ele chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Quando vai ter neném, quem que a filha chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Quando o filho tá com fome, quem que ele chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Mas quando ele quer dinheiro, aí ele chama pelo pai. Sem vergonha. Se a mulher ficou nervosa, medalha milagrosa. Seu filho dá trabalho, mãe do bom conselho. Seu pai vai dar uma bronca, mãe do amor. Se a sua mulher ronca,
mãe do silêncio. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Se eu passo pela Dutra, Senhora Aparecida. Se eu passo em Lavrinhas, Senhora Auxiliadora. De Cachoeira pra Silveiras, Santa Cabeça. Se sou eu que passo mal, Senhora dos Remédios. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Se o seu sogro é delegado, mãe da liberdade. Se você tá enrolado, desatadora de nós. Se o seu Fusca tá quebrado, mãe da providência. Se não tem namorado, mãe dos impossíveis. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Mãe, mãe, eu quero a minha mãe. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela